Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início a mais uma reflexão da leitura da carta aos Hebreus. Nosso 13º encontro é o capítulo 5º, do versículo 11 ao versículo 14. Ouçamos o texto. Temos muito a dizer sobre este assunto, mas é difícil explicar, porque vocês se tornaram lentos para compreender. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres. No entanto, ainda estão precisando de alguém que lhes ensine as coisas mais elementares das palavras de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda estão precisando de leite. Ora, quem precisa de leite ainda é criança e não tem experiência para distinguir o certo do errado. E o alimento sólido é para os adultos, que pela prática estão preparados para distinguir o que é bom e o que é mal. Com esta leitura, nós terminamos o capítulo 5º. Estamos lá no versículo 11 e no versículo 14. O autor quer dizer a necessidade de aprofundar a fé. Santo Agostinho nos diz: a fé quer conhecer. O conhecimento da fé é importante. Quanto mais conheço o Cristo Jesus, mais o amo. É uma relação de amor e conhecimento. Versículo 11. Temos muito a dizer sobre este assunto, isto é, o sacerdócio de Cristo Jesus. Mas é difícil explicar. Então, aqui ele mostra a complexidade do entendimento da fé. Porque vocês se tornaram lentos. É uma crítica que o autor faz aos destinatários da carta. Lentos para compreender. O autor quer instruir os cristãos à maturidade cristã. Não podemos ter uma fé ingênua, uma fé infantil. A fé tende a amadurecer. E ela amadurece pelo conhecimento. O argumento oscila em dois polos. Os maduros, adultos de um lado, e os imaturos, infantis, de outro lado. A imagem parte dos alimentos sólidos, o conhecimento, que é o alimento dos adultos, e dos alimentos de leite para as crianças ou iniciantes. Os adultos são os mestres. As crianças são infantis. As crianças precisam de instrução básica, de catequese. Os adultos sabem discernir entre o bem e o mal. Os adultos têm maturidade, autonomia na vivência da fé. As crianças são tardas, diz o texto, têm dificuldades. Não conseguem seguir um discurso sobre o bem e o mal. Não têm discernimento maduro. Nós estamos naquela época, né? Hoje, ao contrário, tem mais criança que tem conhecimento maduro, um discernimento maduro, do que adultos que ainda são infantis. O cristão não pode ter uma regressão na fé e não pode voltar atrás. Então, o tema
que ele vai tratar nos capítulos próximos, né? O tema será do cristão maduro. Não vai falar dos temas da catequese básica, que o cristão já deveria saber. Ele vai discernir isso lá no capítulo 6, no versículo 1 e 2. Quais são esses elementos básicos que o cristão já deveria saber e não precisaria mais voltar a este tema? Já faz parte do conhecimento. Conversão das obras mortas e fé em Deus. Este assunto é para iniciantes, não para quem tem fé madura. A doutrina dos batismos, imposição das mãos, ressurreição dos mortos, julgamento eterno. Tudo isso faz parte da iniciação. Não tem nada sobre a fé dos adultos, cujos temas são mais aprofundados, mais místicos e espiritualizados. Então, tem uma vida espiritual. O cristão adulto, né, deve ir além. O cristão adulto tem que conhecer mais. Versículo 11. Temos muito a dizer sobre este assunto, sobre o sumo sacerdote, que é Jesus. Este conhecimento faz parte da maturidade cristã. E ele diz, mas é difícil explicar. O autor depara com uma dificuldade. Os cristãos, para esse tema, precisam ser maduros na fé, conhecedores da fé que professam. Mas ele diz, vocês se tornaram lentos para compreender. Há um tipo de preguiça mental. As pessoas têm curiosidade com um monte de coisa, mas não têm curiosidade de conhecimento da própria fé daquilo que se crê. Então, os cristãos devem querer crescer, conhecer, amadurecer a fé e, por isso, não tem espaço para preguiça ou serem lentos para entender a fé. Versículo 12. Esta fé madura, né? Versículo 12. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres e, no entanto, ainda estão precisando de alguém que lhes ensine as coisas mais elementares da palavra de Deus. O autor denuncia a imaturidade de alguns cristãos, que depois de tanto tempo na fé não amadureceram e não se tornaram mestres da fé e da fé. Se eles não se tornaram mestres é porque ainda são infantis, se preocupam somente com as coisas mais elementares da palavra de Deus, e que já deveriam ter amadurecidos pelo tempo de fé. Ora, versículo 12, em vez de alimento sólido para vocês estão precisando de leite. O autor denuncia que os cristãos ainda são infantis, precisam de leite, não são adultos, precisam de alimentos sólidos, conhecimento da fé de pessoas adultas, maduras. Versículo 13. Quem precisa de leite ainda é criança e não tem experiência para distinguir o certo do errado. A comparação que o autor faz entre a maturidade da fé e a fé infantil. Quem precisa de leite é criança. Né? A criança não tem discernimento moral correto ainda, porque não sabe distinguir o certo do errado. A lucidez de saber o que é certo e errado faz parte da maturidade, a fase adulta da fé, capaz de fazer discernimento moral. A fase imatura, né? A fase imatura
não sabe fazer essa distinção moral, o que é certo e o que é errado. Versículo 14. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática estão preparados para distinguir o que é bom e o que é mal. A fé adulta tem consciência do certo e do errado, do que é bom e do que é mal. Por isto, a necessidade de conhecer a fé para esclarecer e passar de uma idade infantil da fé para a fase adulta e madura da fé. Que o ser humano é um ser moral, isso é uma característica do próprio ser humano. O animal não é moral, o animal não tem ética. Isso é específico do ser humano. Esse discernimento é próprio do ser humano. Nenhum outro animal tem esse discernimento. O exemplo de uma cadela, quando nasce os seus filhotes. Se nasce um defeituoso, ela mata e come para ajudar a dar mais leite. No animal vigora a preservação do mais forte. Isso é instintivo, é animal. O ser humano não pode basear a sua vida no instinto. O instinto é cego. Nós devemos fazer com que a nossa capacidade pensante não esteja submetido ao instinto, mas fazer canalizar o instinto, essa libido, fazer canalizar esse instinto para poder fazer de forma produtiva na vida humana, uma forma positiva. O ser humano é um ser ético. Se um ser humano mata uma criança, ele tem consciência daquilo que é certo e errado. Ora, esta realidade da consciência do certo e do errado é próprio do ser humano, não do animal. O animal age por instinto. O instinto é a realidade cega, que está ligado à realidade corpóreo, instintiva, psíquica do animal. É o elemento da realidade do conflito entre a adaptação do corpo no seu próprio meio. Essa realidade gera conflitos. E muitas vezes a força do instinto puxa o ser humano para a sua realidade animal, para a sua realidade instintiva. Nós, seres humanos, nós sabemos que não é mais o instinto que perdura, que conduz nossa vida, mas a nossa distinção dos outros animais. Somos seres pensantes, seres éticos. O ser humano é um ser ético. O ser humano é chamado a crescer para a maturidade na distinção da realidade produtiva, do bem que ele pode fazer. Então, diante disso, nós não podemos ser infantis. Devemos crescer por uma capacidade de poder tomar consciência da realidade da realidade da própria vida, das relações humanas, porque nós não devemos fazer o mundo girar em torno de nós. Nós compomos o mundo e junto com eles que trazemos uma consciência social, uma consciência capaz de dar sentido à existência humana. Como diz Thomas Merton, homem nenhum é uma ilha. Somos nós de relações e precisamos crescer dentro dessa relação humana, na nossa consciência de maturidade, na nossa consciência moral e ética. A moral a partir das questões ligadas aos costumes, a ética a partir das questões relacionadas às relações. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção.